Olá! Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho, e eu estou aqui para conversar com você sobre vocação, missão e profissão, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive se você tiver um papel e uma caneta aí, eu sugiro que você anote, né? Porque ela é muito importante, eu acho que ela diz muito sobre essa relação. Ela diz assim, que não existe chamado sem missão, e não existe missão se não houver quem possa realizá-la, tá? Então, para existir a missão, eu preciso de quem? De uma pessoa para poder realizar essa missão. Então, quando eu penso em vocação, o que me vem? Né? Vocação, provavelmente você já ouviu de alguma formação que você participou anteriormente, você já leu em algum livro, ou mesmo buscou no dicionário. Vocação vem do verbo vocare, que é chamar. Vocação, ela é um chamado. Então, quando eu penso em chamado, o que eu tenho que pensar? Eu tenho dois elementos, ou melhor, duas pessoas, né? Para que exista um chamado, eu tenho o quê? A pessoa que chama e eu tenho a pessoa que responde. Então, alguém chama e alguém responde. Quem que responde? Eu. Nesse caso, né? Se o chamado é para mim, eu respondo. E quem chama? Né? Quem chama não sou eu. Quem chama é algo que está fora de mim, algo que está acima de mim. Então, por quem que eu estou sendo chamado? Né? É uma reflexão. Quando eu falo de vocação, eu estou falando de algo existencial. Eu sempre sou chamado a ser alguma coisa, a ser alguém, tá bem? Quando eu falo de missão, missão vem do latim, enviar. Então, o que é a missão? É quando nós somos enviados a algo. Sabe aquela frase, ide por todo o mundo? O que isso está dizendo para nós? Que nós estamos sendo enviados para o mundo. Para quê? Para fazer algo, para realizar algo. Então, missão está ligado a fazer, mas é um fazer relacionado a um dever. É um dever que eu tenho para com a minha vida, que é uma tarefa nesse mundo. Então, quando eu penso em missão, eu tenho que pensar fazer o quê? Mas é fazer com a minha vida, tá? Com aquilo que eu sou, com a minha existência nesse mundo. Então, quando eu penso em profissão, a profissão ela é o quê? Uma atividade que eu posso exercer, né? Que eu posso realizar conforme as minhas habilidades, conforme os meus dons, os meus talentos, as minhas aptidões. E esse trabalho é um fazer que vai me gerar renda, que vai me gerar algum recurso financeiro, tá? Então, quando eu penso em profissão, é um fazer também, mas que vai me atrelar, vai me trazer aí, me agregar um valor financeiro por algo que eu tenha habilidade para poder vender ou para poder exercer, comercializar, enfim, oferecer para o mundo, tá? Então, a profissão, é claro que ela não é só relacionada à questão financeira, né? A gente não pode colocar o peso da profissão no ganho profissional, até porque nós vemos aí tantas pessoas realizadas profissionalmente, né, bem colocadas no mercado de trabalho, com bons salários, e que quando olha para sua existência, para sua vida, sente um vazio muito grande. Por quê? Porque não é o salário, né, que vai preencher a nossa vida de sentido. Mas a profissão ela é importante, nós vamos entender por quê. Quando a gente fala também da vocação, a vocação ela é algo único, né? É um chamado para mim. Mas nós temos uma vocação, um chamado em comum para toda a humanidade. Qual que é? É que a gente possa sair de nós mesmos e não, para que a gente não viva um egoísmo fechado em nós mesmos, que é um chamado a viver a autotranscendência. Lembra que a vocação é um chamado existencial, nós somos chamados a ser algo? A essência da nossa existência é a autotranscendência. Então, eu sou chamado a ser algo para alguém, para realizar alguma coisa, é algo que está fora de mim. Então, esse chamado a viver a autotranscendência, né, que a gente pode também chamar como amor, de viver o amor nesse mundo, ele é universal. Ele é para todo mundo, ele é para mim, ele é para você, é para toda a humanidade,
tá? Então, esse chamado é comum. Agora, a questão da missão e da profissão, a gente tem que refletir. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa relação com a profissão, tá? A profissão, ela é um trabalho. E o que é o trabalho? O trabalho, ele é um meio de santificação, tá? O que diz para mim? Lá em Gênesis 3, tem uma frase que diz assim: com o suor do seu rosto comerás o pão. Então, o que significa essa frase? Significa que eu vou ter que trabalhar, né? Que eu vou suar para poder conquistar e conseguir o meu sustento nesse mundo. Então, o Catecismo da Igreja Católica, número 378, diz assim, que não é como penalidade que nós vamos ter que trabalhar, tá bem? Mas para colaborar na criação. Então, o trabalho, ele nos dá o pão de cada dia, tá? Ele é importante porque ele nos dá o pão de cada dia, e não só o pão de cada dia. Ele nos dá a casa, ele nos dá remédio, ele nos dá a roupa, o transporte. Ele é muito importante na nossa existência. Então, vamos lá. Pela vocação, então, eu tenho um chamado. Só recapitulando, tá? Eu sou chamado a ser alguém, né? A ser alguém, a ser algo nesse mundo. Pela missão, eu sou convocado a fazer algo com a minha vida, tá? Minha vida é uma tarefa a ser realizada. Então, a vocação me chama, a missão me convoca, tá? E a profissão? A profissão me convida, tá? Então, pela profissão, eu sou convidado a gerar a minha subsistência, a minha renda financeira, através de algo que eu possa oferecer para o mundo, de um talento, de um dom, de uma habilidade, de algo que eu sei fazer, tá? Então, eu quero te fazer 3 perguntas para que a gente possa refletir sobre isso que a gente está conversando. Então, primeiro, o que é a vida? Eu vou colocar a vida aqui, mas você pode colocar Deus, você pode colocar o transcendente, você pode colocar o que você acredita, tá certo? Então, o que a vida te chama a ser hoje? Qual que está sendo o seu chamado para hoje? Você está sendo chamado a ser esposo? A ser uma esposa? Você está sendo chamado a ser pai? A ser mãe? A ser filho, filha? Você está sendo chamado hoje a ser um sacerdote? A ser uma religiosa? A que a sua vida está te chamando hoje? É aqui que você vai refletir sobre a sua vocação. Qual é o seu chamado de vida? O que você está sendo chamado a ser? A segunda pergunta é: o que a vida te convoca a realizar com a sua existência hoje? A que você está sendo chamado, né? O que você vai deixar para a humanidade? O que você vai eternizar com a sua história aqui nesse mundo, tá? Quais são as obras, quais são os trabalhos pelos quais você vai consumir a sua vida nesse mundo? É aqui que está a sua missão. E a terceira pergunta: o que você vai fazer que pode gerar renda? Né? O que é isso? É o seu trabalho. O que você pode contribuir, o que você sabe fazer que pode te gerar renda de trabalho para que você possa garantir a sua subsistência aqui nesse mundo. Então, essas 3 perguntas podem te ajudar a identificar a sua vocação, a sua missão e a sua profissão, a fazer uma boa escolha profissional. Quando a gente pensa em trabalho, especificamente, São João Paulo II, ele escreveu uma encíclica sobre o trabalho humano. E ele diz que o trabalho é um patrimônio da pessoa humana. Olha que bonito isso. Olha que importante. Olha a riqueza dessa frase de João Paulo II. Porque é através do trabalho que o homem interfere na natureza, transformando-a conforme as suas necessidades. Lembra que eu disse que o trabalho serve para que a gente possa colaborar com a criação? Aqui está dizendo justamente isso, né? Nós podemos interferir na natureza conforme a nossa necessidade. E ele diz mais, ele diz que o trabalho nos realiza enquanto pessoas. Olha que lindo isso. Então, o trabalho, ele é uma fonte de realização, tá? Na verdade, o trabalho ele é uma realização de valor, né? Ele pode nos levar até a descobrir o sentido da nossa vida. É claro que o sentido do trabalho, né, o sentido da nossa vida não está só no trabalho.
tá? E o que vai conferir esse valor para o nosso trabalho não é só o que a gente faz. Por quê? Porque nós executamos através do trabalho uma tarefa. Essa tarefa que eu faço, outra pessoa pode fazer. Inclusive, pode até fazer melhor do que eu faço. Mas o trabalho, ele me dá uma oportunidade, segundo o Viktor Frankl, que é de ser única e irrepetível, que é o que? O como eu executo esse trabalho. Outra pessoa pode fazer o que eu faço, mas como eu faço, ninguém pode fazer. Então, através disso, eu estou garantindo a minha unicidade, a minha singularidade naquilo que eu estou oferecendo para o mundo. O como eu faço é muito importante, tá? E Viktor Frankl, ele diz mais. Ele diz que a profissão, ela nos dá a possibilidade de ser insubstituível, mas ela não nos faz felizes. Olha só, tem um livro que é Psicoterapia e Sentido da Vida, onde Viktor Frankl fala sobre a realização de valores. Então, quando ele fala especificamente sobre o sentido do trabalho, ele diz assim, ó, que não depende da profissão concreta, mas de nós fazermos valer no trabalho aquilo que há de pessoal e específico, tá? Então, não é a nossa profissão que vai nos fazer feliz, mas é a forma como eu realizo o meu trabalho que vai conferir o valor e que vai também me realizar. Então, nós temos que pensar isso. Nós não podemos esperar que a nossa profissão, que o nosso trabalho seja uma fonte de felicidade. Não. É a forma, ó, depende de nós fazermos valer o trabalho. Então, esse tá o segredo, tá? Que nós não esperemos da profissão, mas que a gente possa contribuir com o mundo através do nosso talento, daquilo que a gente sabe fazer. É claro, nós vamos receber por isso, vamos garantir a nossa subsistência, vamos sim. Mas não é só isso. Então, que nós possamos olhar para o nosso trabalho como algo valoroso, como algo importante para a vida humana, porque ele o é. Através do nosso trabalho, nós podemos imprimir a nossa marca pessoal aqui no mundo. Então, que hoje, dia do trabalho, a gente possa refletir sobre isso, né? O que eu estou sendo chamado, aí convidado a oferecer para o mundo através das habilidades que eu tenho ou que eu possa adquirir, né? Então, fica essa reflexão sobre quem eu sou, né? Qual que é o meu chamado, o que eu estou sendo chamado a ser, o que eu estou sendo convocado a fazer com a minha vida, que é a minha missão, e o que eu estou sendo convidado a oferecer para o mundo através do trabalho que eu realizo. Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.